Desejar bom dia a todos, né? Gostaria de dar início, então, à sessão de defesa de tese da doutoranda Júlia Marcelino Araújo, cujo tema é Plataformização do Trabalho e Políticas Públicas de Trabalho Juvenil no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a colaboração dos nossos convidados externos, o professor Cristiano Anjos dos Santos, o professor Rodrigo Goldschmidt, né, que são parceiros de longa data de nossas atividades e do qual nós somos muito gratos, né, por poder colaborar com esse momento que sempre é importante para o nosso programa. Gostaria de cumprimentar também, né, e agradecer a disponibilidade dos nossos professores da casa, o professor João Pedro Schmidt e a professora Suzete da Silva Reis, que também participam dessa banca, né, como membros da casa. E também registrar a presença, né, do professor orientador, o professor Ismael Francisco de Souza, também, que acompanha essa sessão de defesa de tese. Bom, começamos de forma pontual, né? Então vou passar a palavra para a doutoranda, né, Juliana Araújo, desejando boas-vindas, né, para que faça a apresentação sintética, né, da sua tese, né, um período máximo de até 20 minutos, né, considerando que os membros da banca já fizeram a leitura do trabalho, que a gente pode privilegiar o momento de perguntas e respostas. Bom, então, Juliana, fique à vontade para fazer sua apresentação. Então tá, primeiramente, obrigada a todos, obrigada professor e a todos os presentes. É um dia bem especial, fico muito honrada de estar aqui apresentando a defesa para essa banca, muito qualificada, inclusive todos, eu li as pesquisas de todos, estão fundamentados também aí na tese. E hoje eu vou falar sobre plataformização do trabalho, políticas públicas de trabalho juvenil. Este é o título da tese, né, juntamente com meu professor orientador, professor Dr. André Viana Custódio, e, né, o professor Ismael Francisco de Souza. Tá? Bom, o tema é políticas públicas de proteção ao trabalho juvenil. A delimitação do tema é políticas públicas de proteção ao trabalho juvenil, a responsabilização das empresas de entregas de alimentos ou outros produtos por acidente de trabalho que ocorra nas suas demandas, né, pelos entregadores. Então, o problema central qual é? As empresas de plataforma digitais de entrega de produtos ou alimentos no Brasil devem ser responsabilizadas por acidentes de trânsito ocorridos em suas demandas de serviços como uma forma de política pública de proteção ao trabalho juvenil? Então, essa é a nossa grande questão e a nossa hipótese é que sim, né, já que a empresa ela tira a fatura da entrega, ela presta um serviço de entrega e contrata um entregador, né, todo o acidente que ocorre durante o serviço e sua entrega, ela também deve ser responsabilizada, tanto na proteção, na prevenção, quanto, né, no próprio acidente. Bom, a metodologia é a pesquisa qualitativa, monográfica, com foco na análise e interpretação de informações e dados, abordagem dedutiva, biográfica e documental. Então, a gente utilizou legislação nacional e internacional, os principais dados, IBGE, IPEA, as teses e dissertações dos sistemas, né, CAPES, as jurisprudências de tribunais, pareceres do Ministério Público, né, e alguns documentos e pareceres importantes dos movimentos sociais, dos trabalhadores, bem como das empresas. Bom, a justificativa é a questão que a tecnologia está crescendo e é uma demanda que, para os jovens, para os entregadores que estão no mercado informal, é fácil de acessar esse serviço. Ele vai lá, cadastra no aplicativo e já começa a trabalhar. Então, tanto o consumidor, que também chama tudo pelo celular, tudo pelo aplicativo, como a demanda, ela cresce. Então, é um serviço que já está aí, né, consolidado. Os movimentos sociais também, as críticas a esse tipo de trabalho também andam crescendo. Há uma discussão parlamentar que iniciou esse ano, importante. A contrapartida também há muitos acidentes de trânsito ocorrendo, principalmente com o pessoal que se expõe mais, principalmente com o pessoal que faz as entregas, né, os motoboys, que está vinculado à moto, à bicicleta, a pequenos veículos, né, são veículos também, mas são pequenos veículos e são mais vulneráveis. E a justificativa para a pesquisadora, que aqui vos fala,
Eu sei que eu poderia ter começado o doutorado um pouquinho mais velho, um pouquinho mais com experiência, mas foi tão importante eu iniciar o doutorado e também tá nessa categoria da juventude que eu estou estudando. Então, tá rente a rente o que eu estou estudando. A dificuldade do jovem entrar no mercado de trabalho, mesmo eu com qualificação, né, já sinto isso na pele e também convivo com outros jovens sem tanta qualificação assim, né, e que enfrentam essa dificuldade. Então, esse foi o momento ideal e eu fico muito feliz de ter estudado a juventude também. E também, como eu sou advogada trabalhista, nessa minha experiência, que a gente vai crescendo um pouquinho, eu também atuei bastante com motoboys, né? Entendi um pouquinho, troquei várias experiências com esse pessoal diretamente afetado nesse serviço. Para a linha de pesquisa é uma política pública, fala sobre diversidade, então também está de acordo com a linha de pesquisa do doutorado da Unisc. Por meu professor orientador também, né, co-orientador, a gente fala sobre juventude, então tá de acordo também com a linha dele. E é inédito porque é um olhar para a juventude que se acidentou trabalhando, entregando. Então, a pauta da plataformização, mas é um olhar mais para os acidentes, que são muitos que ocorrem, né, principalmente com os jovens. Então, esse é o olhar inédito que a gente mostra. Bom, o sumário eu vou passar bem rapidinho para dar tempo. Então, o primeiro capítulo do desenvolvimento, a gente focou sobre fundamentos do direito do trabalho e plataformas digitais, entender o que é o direito do trabalho, como nasceu esse tipo de trabalho de plataformas digitais. No segundo, foi mais focado a entender as políticas públicas do Brasil para a juventude, principalmente aquelas que envolvam a qualificação ou mercado de trabalho, né? Então, verificar o que deu certo, o que não deu. Tá? No terceiro capítulo do desenvolvimento, quarto da pesquisa, sobre a segurança e a saúde do trabalho, né? Entender como é que funcionam as definições, o que se tem que... qual é a base histórica do acidente de trabalho, o que é acidente de trabalho, para a gente ver se a gente consegue equiparar com esse acidente de trânsito, porque não é uma trabalhista, né? O entregador, ele não está no vínculo CLT, mas a gente quer, na verdade, equiparar com um acidente de trabalho. Por isso que às vezes eu falo acidente de trânsito, às vezes eu falo acidente de trabalho, porque é uma equiparação que a gente quer fazer, né? E, bom, falar também sobre a juventude, como se comporta a juventude no acidente de trabalho. As responsabilidades das empresas no acidente de trabalho. Então, vamos buscar o que é responsabilidade civil, fundamento do direito, inclusive, né? A responsabilidade social que a empresa deve ter. Ora, ela tira a matéria-prima da sociedade, tira a a força de trabalho. Então, ela deve uma prestação também para a sociedade. Então, ela tem sua responsabilidade social, né? Com os seus trabalhadores, com os seus entregadores. Também depois a gente vai, nesse capítulo, falar sobre a responsabilidade dos empregados terceirizados, porque vi muitas jurisprudências, muitos julgados que entenderam que a plataforma é uma terceirizada, né, uma terceirização. A tomadora de serviço é um restaurante, né, tanto termo prático. A iFood que está terceirizando o serviço da entrega do ciclista e do restaurante. Então, ela é como se fosse uma terceirizada. Por isso, ela deve ter uma responsabilidade subsidiária. Então, também tem alguns entendimentos dessa responsabilidade subsidiária. E também a gente vai entender um pouquinho mais sobre a responsabilidade nos acidentes de trabalho, justamente para tentar fazer esse link, não colocando a CLT, mas usando ela como exemplo, como já funciona. E, bom... Por fim, a gente vai falar sobre as políticas públicas, os desafios para essa política pública ser implementada e também a visão de cada ator da política pública que sofre diretamente, né, com essa questão. As empresas, que as empresas de plataforma digital, de entrega, a Rappi, a iFood, a Uber, e os entregadores, a visão dos entregadores, que a gente vê também que eles querem melhorias, muitas melhorias, mas eles também não aceitam mais aquele formato CLT, eles querem a flexibilidade, né? Então, e também não querem esse formato sindicato antigo, eles querem o novo, mas eles querem melhorias. Então, essa visão é muito importante também. E do Estado, que também sentimos um pouquinho
imparcial, né? Ó, deixa a empresa e a entrega e os entregadores se resolver. O legislativo e o executivo, ele tá assim, tá mais como negociação, não tá impondo algo. E eu vejo o judiciário mais como colocar como CLT para garantir os direitos. Então, o Estado tá um pouquinho controverso aí. Bom, eu trouxe alguns dados, tá? Importantes para essa tese. Por exemplo, quem são os jovens brasileiros? A gente sabe que 23,60% são jovens brasileiros. E a taxa de desocupados dos jovens é muito alta, né? De 18 a 24, a gente tem algumas pesquisas que dá 20, outras pesquisas que dá 18. Então, é uma taxa realmente preocupante. É uma taxa que tem vários dados assim, né? Tem épocas, e daí a gente foi colocando os principais aqui. E, bom, as condições econômicas, 26,3% pertence à classe baixa, seguidos por 25,2%. Na extrema pobreza, 56,3% no trabalho, enquanto 16,9% atuam no mercado informal. E também um outro dado muito importante é que entre jovens de 18 e 30 anos, 71,1% preferem um trabalho autônomo. Então, eles já têm essa preferência justamente pela flexibilidade, né? Eles não querem aquela jornada, né, fixada. Então, esses são os jovens brasileiros. Eles estão aí em dados preocupantes de desocupação, de trabalho informal, enfim. E quem são os entregadores por aplicativo? Aí que está a nossa base da nossa tese, né? Eles são predominantemente jovens. A maioria é os jovens, porque é os jovens mais difíceis de entrar no mercado de trabalho. Tem certas informalidades, eles entram no mercado informal, e aí eles optam por essa facilidade que eles têm na tecnologia e entram no mercado para conseguir alguma renda por aplicativo. Então, várias pesquisas mostram que a maioria dos trabalhadores são jovens, são até 30 anos. Também são homens, a maioria, mas a questão nossa é que a maioria são jovens. E qual a realidade, né, dos acidentes de motoboys e bikes boys? Bom, é uma profissão extremamente perigosa, sendo que até a CLT ela tem uma adicional de periculosidade de tão perigosa que é a profissão de motoboys. Porque tem riscos de acidente, né? Muitos riscos de acidente. Na época do coronavírus, exposição ao coronavírus, riscos de roubos e desvalorização. E isso é muito falado com todos os motoboys que eu troquei ideia. Realmente, assim, é a questão dos riscos, é a questão do roubo. E o perigo de dirigir à noite, tem que dirigir à noite, tem que dirigir com chuva. Então, é uma profissão precarizada com condições de perigo já, né? E, além disso, né, as condições de trabalho e saúde estão piorando por conta da falta de treinamento. A gente não vê treinamento de segurança e saúde do trabalho, e uma carga de horária expressiva, né? Até porque eles têm que, né, tá muito desvalorizado, não tem um mínimo, ainda não tem um mínimo, né, de deslocamento, a carga de horária, eles têm que compensar mais trabalhando. E também a gente está cansado aí de ver promoções para o consumidor. Se a sua pizza, se não entregar em 30 minutos, você vai pegar o seu dinheiro de volta. Então, isso aí bota pressão justamente no entregador, que fica com a pressão no trânsito, de entregar a pizza rápido, porque senão a empresa aí vai ter que pagar o consumidor. Então, essas pressões estouram sempre tudo no entregador. E muitos motoboys, eles estão ali, né, só para conseguir sua renda. Eles não querem permanecer nessa profissão justamente por ser perigosa. E a gente daí tem uns dados aí alarmantes que... algumas pesquisas em São Paulo, 60% dos entregadores ciclistas entrevistados já foram envolvidos em acidentes. Então, é uma coisa que a gente vê no trânsito, ciclistas e acidentes. Então, ciclistas e motoentregadores em acidentes. 45% precisa de atendimento hospitalar. Então, são situações que a gente vê e os dados estão mostrando também, tá? E o jovem já tem uma vulnerabilidade maior para a questão do acidente de trabalho, né? Jovens de 15 a 24 anos representam mais de 15% da força de trabalho global, e o risco de acidentes não fatais é 40% maior para esse grupo do que aqueles com 25 anos.
devido à falta de experiência, desenvolvimento físico e mental em curso de maior vulnerabilidade. Então, o jovem, ele já se arrisca um pouquinho mais, ele tende mais a ter o acidente de trabalho também, né? E os jovens motoboys, então com esse fator, jovem já se arrisca, mas já é propício a ter mais acidentes. Moto já é mais propício a ter acidentes de trânsito também. Então, esses dois fatores contribuem aí para um cenário alarmante, que é 45% das mortes por acidentes de trabalho envolvendo motos registradas, daí, imagina que não é registrado, foram de jovens trabalhadores. Em Goiânia, 301 vítimas de acidentes de transporte tinham média entre 19 e 20 anos. Então, a gente sabe que ocorre essa questão do acidente, os dados também estão mostrando que são bem alarmantes. Bom, eu botei algumas premissas na conclusão, mas a conclusão é que, eu vou até pular essa parte, eu até coloquei um anexo de lei, que eu acho importante frisar essa questão, que a empresa de plataforma, o entregador ele não é autônomo, tá? Porque a empresa de plataforma ela dá o valor. Se o entregador falasse, não, a minha corrida para entregar é R$15, tudo bem, ele era autônomo, mas não, a plataforma impõe, não, você vai pagar, vai receber R$5 por essa corrida. Então, ele tem a subordinação à plataforma. Por isso, que não tem que ser um olhar como autônomo. Por isso, ela tem que proteger. Por isso, não podemos mais visar a CLT, porque é um trabalho diferente. Mas a gente tem que ver o que funcionou na CLT para trazer aqui para a segurança, desse jovem, desse entregador que se acidentou. Se a gente responsabilizar a empresa, essa empresa que fatura com esse serviço, por isso que ela tem que ser responsabilizada também pela responsabilização social, seja subsidiária ou seja responsabilidade direta, ela tem que ser responsabilizada, porque assim ela vai prevenir também os acidentes de trabalho. Então, a prevenção também é uma forma de evitar que os acidentes ocorram. Só com o Estado impondo por uma lei é que isso vai ser realizado. Por exemplo, na pandemia, teve a lei que obrigou as empresas de plataforma a dar máscara, dar álcool em gel, as empresas fornecerem um seguro. Então, só assim elas foram obrigadas a fornecer essa prevenção para os entregadores, que é uma classe totalmente precarizada. Além disso, além de se responsabilizar pelo acidente, de tudo que acontecer com o acidente, como se fosse... exatamente como se fosse na CLT, mas transformar para essa realidade, inclusive daí da lei, ela dá umas sugestões, ela também trazer IPIs para o entregador, ela ser obrigada a fazer IPIs, ela ser obrigada a dar um descanso remunerado também, porque um entregador cansado, ele realmente vai se acidentar mais, ele tem propenso a se acidentar mais. Então, é uma melhoria nesse sentido, equiparar a CLT com as coisas que já funcionam, um descanso remunerado, umas férias para ele descansar, e também a questão do capacete, luva, todos os IPIs necessários, porque também eu vejo os ciclistas sem capacete na entrega, então é uma coisa muito básica que a empresa devia fornecer. A empresa está tirando essa fatura, das entregas, então ela também tem responsabilidade nisso. Bom, eu acredito que é isso. Tem algumas limitações também nessa pesquisa, por exemplo, tá vindo os movimentos agora, eu vejo atos sendo marcados para a semana que vem, então os movimentos estão acontecendo. Entrou no parlamento pelo executivo este ano um projeto que já teve outros, mas esse parece que é mais amarrado à PL 12 de 2024, que também falei bastante na tese, mas esse parece que ser mais amarrado no que a gente está falando, de gerar algum vínculo, gerar algumas garantias. O judiciário também chegou no STF agora, essa discussão. Então, essas limitações também, ao decorrer da pesquisa, se tornam também bem desafiantes, e também as bases de dados, que às vezes não são muito específicas, não muito atualizadas. Então, bastante limitações, mas chegamos numa conclusão, espero contribuir. E é isso, gente. Fico à disposição da banca. Tá bom, muito obrigado.